Muito bem, queridos, muito bom dia, graça e paz. Hoje são 20 de fevereiro de 2022, estamos praticamente na penúltima semana do mês de fevereiro. Dia 20 para o dia 28 é um pulo, né? Uma semana apenas restando para terminarmos o mês de fevereiro e estamos iniciando mais uma madrugada com Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz e a graça do nosso Deus esteja no coração de todos vocês. Louvado seja Deus pela sua presença. Muito bom dia a minha querida irmã Angélica Damasceno, que está conosco. Seja muito bem-vinda, Angélica. Quero desejar a todos uma ótima semana, uma semana agradável na presença do nosso grande Deus. Eu quero convidar aqui a irmã Marlene. Bom dia, Marlene. Abra seu áudio, por favor. Você vai fazer oração de abertura. Bom dia, Marlene, tudo bem? Bom dia, pastor. Bom dia, irmão. Bom dia, irmão Mário. Muito obrigado pelo título de pastor, mas eu acho que eu não vou ser pastor, viu? Mas o senhor é pastor das ovelhas. Muito obrigado, irmã Marlene, pelo título. Irmãos, Marlene, você está disposta a fazer a oração de abertura nesse momento? Nos consagra a Deus? Sim. Pois não, minha irmã, fique à vontade, tá bom? É de joelhos ou onde nós estamos? Fique à vontade, fique à vontade. Então, vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, Criador do céu, da terra e das fontes das águas, nós estamos felizes, Senhor, e agradecidos a Ti pelo acordar, por estarmos todos em comunhão contigo, com nossos irmãos. Te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias, pelo teu perdão, pelo teu cuidado, pelas tuas provisões nas nossas vidas. E estamos aqui, Senhor, também para te pedir mais uma vez que o Senhor nos perdoe nossos pecados cometidos por atos, pensamentos, palavras e obras, e pedir que o teu Santo Espírito conduza essa reunião, Senhor, que seja tudo para a tua honra e para a tua glória. Nos abençoe e nos use segundo o teu querer e a tua vontade. E nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador, que vive e reina para todos sempre, Pai querido. Amém, Senhor. Amém, amém. Obrigado, Marlene. Deus continue te abençoando, te conduzindo ricamente, viu? Amém, vamos louvar amém. o Senhor nesse momento, vamos cantar. Hoje vamos falar sobre fidelidade, então vamos cantar esse louvor muito bonito, inteiramente fiel. Vamos lá. Não vou mais pensar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Eu sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim. Jesus, quem tanto me amou, merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Para sempre serei
Amém, amém. Que sejamos fiéis em todos os princípios da palavra de Deus. Em tudo nós sejamos fiéis ao nosso Deus. Queridos, Amém. nós queremos convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento. Alguns amigos que terão a oportunidade de orar. Quero convidar aqui o irmão Valtir. Bom dia, irmão Valtir. Abra seu áudio, por gentileza. Bom dia. Bom dia, feliz semana, minha irmã. Feliz semana para ti também. Que Deus te abençoe ricamente, viu? Amém. Quero convidar aqui a irmã Inês Leal. Bom dia, Inês. Abra seu áudio, por gentileza. Bom dia, graça e paz, meu irmão. Amém. Bom Muito dia bom a todos. dia. Feliz semana, viu? Obrigada. Para E você também também. quero... Muito bem, queridos. Eu tive a grata alegria de estar aqui na sala simultânea com a nossa querida irmã Esther, mãe do pastor Edson Loura, e também com meu querido irmão, amigo Igor Barros. Foi uma bênção estar com vocês. Deus traga resposta às suas orações conforme a vontade dele. Deus abençoe a todos, queridos. E foi uma bênção, irmã Esther, estar com a senhora, viu? Muito bem, queridos. Hoje vamos entrar num tema que é muito interessante. Já falamos aqui em outras oportunidades sobre esse tema e hoje vamos falar um pouco mais aprofundada. Nós estamos estudando o tema geral, a importância do Espírito Santo no tempo do fim. É uma jornada espiritual de 40 madrugadas que foi elaborada pelo pastor Jair Góes, que já foi presidente aqui da nossa Associação Bahia, hoje está jubilado. E o tema de hoje, pastor Robson, Angélica, os demais irmãos, é o Espírito Santo e o segundo mandamento. Ô, Mário. Oi, pastor. Bom dia a todos. Muito bom estar com vocês aqui. Mário, eu queria dar um testemunho aqui, né? Agradecer as orações. Antes, eu queria dizer que eu tive o privilégio de orar hoje pela primeira vez com duas irmãs que ainda não tinham, tem pouco tempo aqui conosco na madrugada. A irmã Lisa, lá de Anápolis, não é? Lá de Anápolis, ela está orando para que os demais membros da igreja dela despertem também para estarem na madrugada orando, buscando o Espírito Santo, né? E também com a irmã Graça, lá de Curitiba. Ela era do Rio de Janeiro, está em Curitiba agora, né? Então, tivemos orando ali juntos, né? Foi uma bênção, que Deus abençoe as irmãs. Eu queria agradecer, Mário, pelas orações em favor do irmão Paulo Sérgio. Eu vou até depois postar um vídeo que ele colocou num grupo que a gente participa juntos, mas o irmão Paulo Sérgio foi aquele que teve um AVC hemorrágico, estava fazendo aquele procedimento. Ele já está em casa, viu, Mário? Amém. O médico Glória fez a um Deus. procedimento para ver se ia precisar fazer cirurgia. Estávamos orando, né, para ver se ia precisar fazer uma cirurgia para retirar um coágulo, mas quando o médico entrou com o catéter, né, com aquela câmerazinha lá no cérebro, não encontrou nenhum aneurisma, Mário. Amém. O lugar em que houve o rompimento da artéria, da veia, né, estava cicatrizado já, né? Amém. E não Glória a havia Deus. coágulo, não havia nada. Então, graças a Deus, ele vai fazer um acompanhamento, vai continuar um acompanhamento com um neurologista e um cardiologista, mas louvado seja Deus, não houve nenhuma complicação maior e ele já está em casa. Ele agradeceu, vou mandar um videozinho que ele fez de gratidão pelas orações dos irmãos, tá bom? Então, louvado seja Deus, mais uma vitória das orações, né, que nós temos feito em favor das pessoas. E peço que vocês continuem orando Sim, o pastor Bulhão também eu postei aí, né, já está em casa, graças a Deus, tudo bem. E também continue orando aí pela irmã Neura, está com câncer de mama, começou o tratamento, pelo pastor Café e o irmão Cândido também. Quero agradecer aqui as orações pelo irmão Cândido, que é o fundador da igreja aqui do meu lugar, lá de Rômulo Campos. Ele está melhor, já está se alimentando bem, né? Já está animado. Graças a Deus está se recuperando. Já é um ancião com mais de 90 anos, mas graças a Deus está melhor e eu agradeço as orações, não é, que têm sido feitas em favor do irmão Cândido. Ok? Esse era o testemunho. Deus seja louvado, pastor. Que bênção, viu? Eu vi lá a sua postagem, sim. E louvado seja Deus por isso. As nossas irmãs que chegaram, estão conosco, sejam muito bem-vindas. Que juntos possamos crescer na graça, no conhecimento e receber do Senhor
a tão esperada promessa da chuva serôdia. A gente tem dito aqui, desde quando começamos essa jornada, há quase 2 anos atrás, que quem vai receber a chuva serôdia é quem estiver buscando, irmãos. Quem não estiver buscando, não, como é que vai receber algo que não está pedindo, irmãos? Então, temos nós um desejo ardente de recebermos a promessa da chuva serôdia. Deus abençoe a vocês, minhas queridas irmãs, sejam muito bem-vindas e juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. O pastor Robson hoje está acompanhado aí com uma sinfonia, né? Nós estamos ouvindo o canto dos grilos aí. Tá ouvindo? Rapaz, esses camaradas são terríveis, rapaz. Tá na época agora que eles aparecem, enche a casa aqui. Não é? Eu pego, jogo fora, que eu não gosto de matar, não, Mário, mas eu pego aqui, vou pegando, jogando fora, mas tem uns que se escondem, a gente não acha quando é de madrugada, eles estão aqui. A irmã Daci tem essa ponta de inveja de ter grilo na casa dela. Ela quer ir para a roça, viu, pastor? A irmã Daci está querendo ir para a roça aí. É muito bom, viu? Na roça é bom demais. Eu amo a roça, pastor. Gosto demais. A roça é benção. Daqui a pouco eu estou lá. Muito bem, queridos. Vamos entrar no tema de hoje. Você que quer dar a sua participação, é só levantar sua mão virtual, tá bom? Que a gente vai estar liberando para você o áudio para que você também participe. Eu estou aqui, pastor Robson, Angélica, que são co-anfitriãos aí. Eu estou com a tela aqui apenas com a imagem. Eu não tenho como ver todos, porque a menos que eu coloque a tela aqui no geral. Mas como nós estamos gravando, eu prefiro colocar a imagem. Ô, Mário, eu quero fazer um pedido. Dora, esses tempos, está ausente. Dora está doente, né? Começou que ela teve o Covid, mas ela melhorou, mas ela está com esgotamento. E aí Dora é uma pessoa que não perde nada na igreja, muito, muito ativa. E tem mais ou menos mais de um mês que ela está muito ausente. Ontem ela foi praticamente se arrastando. E aí o médico disse que ela está com esgotamento, ore por ela, você vê que ela está ausente das madrugadas. É ela sequela, né? É sequela da Covid, é o pós-Covid, né? Diz que dá esse esgotamento na pessoa. Aí orem por Doranei, tá bom? Ok, Angélica. Nas suas orações, queridos, põe aí o nome da nossa irmã Angélica, ou Doranei, para que o Senhor restaure rapidamente a sua saúde física. São pedidos diversos que aqui apresentamos a Deus e pela fé cremos que o Senhor há de trazer respostas. Tá bom, irmãos? Amém. Intercedo aí para a nossa irmã Doranei. Muito bem, queridos. A importância do tempo do fim é o tema geral e o tema de hoje, pastor Robson, fala sobre o Espírito Santo e o segundo mandamento. Está lá no livro de Êxodo, você está com sua Bíblia aí em mãos, pode abrir lá em Êxodo capítulo 20, verso 4 ao verso 6, é um texto muito conhecido dos adventistas do sétimo dia. O segundo mandamento da lei de Deus diz assim a palavra do Senhor: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe estarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O pastor Jair Góes, ele deixa aqui alguns comentários interessantes. Embora o segundo mandamento pareça uma extensão do primeiro, os dois abraçam temas diferentes. Os dois tocam em temas diferentes. O primeiro fala da especificidade de Deus. O segundo fala dos modos, motivos e algo da verdadeira adoração. Interessante que quando eu estava estudando esse tema, pastor Robson, eu fiquei maravilhado com essa separação, né? Essa diferença. O primeiro fala da especificidade de Deus e o segundo fala os modos, os motivos, né? E algo da verdadeira adoração. O pastor Jair Góes diz que no primeiro mandamento Deus justifica a sua
pessoalidade, quem ele é. No segundo mandamento, que nós acabamos de ler, Deus justifica a sua autoridade, o que ele é. O que há em cima nos céus, embaixo na terra e nas águas debaixo da terra. No primeiro mandamento, Deus reivindica ser reconhecido. Ser reconhecido. E, no segundo, ser adorado. O segundo mandamento manifesta um protesto contra o homem que faz um Deus com aquilo que Deus criou. E depois de ter feito uma imagem ou semelhança com aquilo que Deus criou, o homem ainda vai mais longe e adora o que foi criado no lugar de quem criou. Veja, irmãos, Deus considera isso um ato de iniquidade. Qualquer ação contrária à moral e à religião, que deixa Deus aborrecido até a quarta geração. O pastor Robson, eu fico às vezes me perguntando, ele diz que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Não é assim? Depois ele disse que ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a quarta geração. E se esses filhos dessa geração houver mudança, pastor Robson? Sim, mas é o que está, né? Ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, claro, se eles continuarem com as mesmas práticas, né? Em desobediência, assim como seus pais, ok? Então, eles serão visitados também. Mas se há conversão e há mudança, se há arrependimento, então aí a maldição já não alcança mais aqueles que se afastaram do que trazia sobre eles, né, essa maldição. Assim como também ele vai dizer lá que faz misericórdia até 1000 gerações dos que o amam e guardam seus mandamentos. Claro, se eles permanecerem fiéis ao Senhor, né, não sofrerão as consequências da desobediência, né? Aí é uma questão condicional, né, Mário? Ok, pastor Edson. Pastor Robson, na prática, alguém levantou a mão aqui. Sávio. Pronto, Sávio. Bom dia, meu amigo. Tudo bem, Sávio? Olá, bom dia. Eu gostaria de estar comentando, né? Essa questão é muito importante, né? Que o pastor Jair Góes traz essa questão, né? Que Deus ele ele trouxe o segundo mandamento porque ele sabia que o ser humano ele tem que ser impelido nas entrelinhas. O ser humano ele gosta de buscar falhas nas leis, nas ordenanças, né? É aquele jeitinho brasileiro, né? Então ele sabia que o ser humano ia buscar essa falha. Então ele pegou e colocou o segundo mandamento para que nós humanos não adorássemos o ouro, ou pedras, ou paus, no lugar de Deus, né? E muitas vezes, quando nós colocamos objetos no lugar de Deus, Deus ele não gostaria, porque ele é onipresente. E no momento que nós adorássemos uma imagem de Deus, digamos assim, lá nós colocaríamos em Deus uma limitação, né? Limitaríamos Deus a um só local. E Deus, com a sua onipresença, queria que nós, seres humanos, tivéssemos ali o intuito de entender que ele é onipresente. Ele está comigo, ele está com você aí na Bahia, ele está com quem está lá em Goiás, quem está nos Estados Unidos, ou seja, a sua onipresença iria ser contida ali em um só lugar, entendeu? Assim como muitas vezes ocorria na adoração do templo, né? As pessoas só iam adorar a Deus lá no templo, né? E aí Jesus veio justamente para relembrar esse mandamento de que nós podemos adorar a Deus em todos os lugares onde nós estamos, porque ele é onipresente. Com relação à questão ali da visitação da iniquidade, quando uma pessoa não era fiel aos mandamentos de Deus, muitas vezes morria em guerras, inimigos vinham e os matavam. Já aqueles no qual mantinham os mandamentos de Deus, não se iravam, tinham toda aquela questão de buscar a Deus, você nota que a geração dele prosperava 1000 anos,
Entendeu? Por quê? Porque aquelas pessoas buscavam a Deus e ali Deus não se irava contra elas. Nações não se levantariam contra essas pessoas. E é por isso que ela traz essa questão da visitação da iniquidade. Claro, né, como o pastor Robson falou, não é porque eu, como pecador, pequei contra Deus e o meu filho for fiel a Deus, ele vai ser visitado. Não, mas é porque muitas vezes, naquela geração, naquele tempo, era a questão da passagem patriarcal, né? Eu ensino ao meu filho o que eu gosto, né? E se eu sou um idólatra, o meu filho também seria, o filho dele também seria. Isso causava uma cadeia que muitas vezes, lá na quarta geração, via uma guerra e matava. E a minha geração não prosperava para frente. Ali mesmo findava. Ok, Sávio. Você falando aí, Sávio, eu me lembrei, eu vi de uma família muito idólatra, né? As origens, a minha origem cristã é católica. Eu devo muito, muito mesmo, parte do que eu sou com o que eu aprendi na Igreja Católica. Eu aprendi muita coisa boa, mas chegou um momento, sabe, que eu não me sentia mais bem em estar ali, me curvando diante das imagens. Nada contra meus irmãos, não estou aqui desfazendo. Eu estou usando a minha pessoa como exemplo. E eu fui o único da família que se rebelou contra isso. Eu falei, Senhor, eu não quero continuar nesse negócio, não. E eu pulei fora mesmo. E interessante, sabe, eu li na Bíblia essa questão dos mandamentos. E quando eu li essa questão de não farás para ti mais, não te curvarás, não prestará cultos, todas as vezes, eu ainda fiquei lá, sabe, pelo menos uns 3 anos, e toda vez que eu me ajoelhava diante das imagens, aquilo me incomodava, e eu disse, olha, não dá mais não, esse negócio está me curvando aqui. Então, eu fui o único da família que, de fato, abandonou. Eu e o meu irmão agora mais velho, o Rômulo, se batizou também, graças a Deus, né? Mas esse aborrecimento de Deus, ele se dá em função do seu zelo. Ele se declara um Deus zeloso. E zeloso, sábio, é alguém que cuida de seu próprio nome. Né? Zeloso é alguém que cuida do seu próprio nome. E quando Deus se declara zeloso, ele está dizendo que cuida de quê? Do seu próprio nome, que é santo, né? É poderoso, é eterno, é onipresente, onisciente, onipotente. E você é muito feliz em falar isso, sabe? O Deus que está aqui comigo está aí com você, está no Rio de Janeiro, está em toda parte. Às vezes, pastor Robson me impressiona. Às vezes eu me paro, eu paro e me vejo pensando assim. Eu não sei se vocês pensam assim, mas às vezes eu fico viajando, né? Como diz a juventude aí. Às vezes eu me vejo viajando, eu paro assim, meu Deus, quantas vozes são erguidas ao céu? Eu não faço ideia de quantas milhões de pessoas já estamos perto, acho que 8 bilhões de pessoas no mundo, né? E quantas dessas vozes são elevadas a Deus diariamente, a cada segundo, a cada minuto, e Deus conhece todas elas. Nenhuma delas passa desapercebida. Que Deus maravilhoso nós servimos, irmãos. Então, esse segundo mandamento declara que esse segundo mandamento declara que Deus é zeloso com o seu nome, com sua imagem. E esse segundo mandamento declara que a imagem de Deus ela é inconfundível. Não tem como confundir, né? As pessoas, o Sábio falou aí agora, as pessoas tentam colocar uma imagem de Deus e a gente se depara com aquele texto quando o Senhor fala com Moisés, quando você, Moisés, Senhor, deixa ver o teu rosto, deixa eu ver a tua face. E o Senhor disse para Moisés, Moisés, no dia que o homem vê a minha face, ele morre. Não estamos prontos para isso, não é? E Deus mostrou a Moisés a sua glória. Né? Que privilégio teve Moisés. Então, esse segundo mandamento, ele também manifesta o sentimento de Deus por aqueles que Ele ama, aqueles que amam a Deus. E a prova desse amor, irmãos, é a obediência aos seus mandamentos. É a obediência. Deus considera a obediência um gesto de amor e de adoração. Deus abençoa os obedientes, né? Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, trinetos, tataranetos, e por aí vai. Naturalmente, se todos
como o pastor Robson falou e o Sábio colocou também, se todos continuarem guardando os seus mandamentos. A partir do momento que esse filho ele rompe a cadeia da fidelidade, da adoração e passa a cultuar imagens pensando que ali Deus está, essa maldição ela se estende, né? E pode passar até da 4ª geração. Então, quando esse princípio ele é respeitado, quando ele é obediente, parte para a questão da obediência, obviamente essa maldição não consegue mais alcançar essa pessoa. Eu cito mais uma vez o meu nome, não é? A minha mãe ela ficou muito irada com a minha atitude, muito, mas muito revoltada mesmo. Minha mãe simplesmente passou a me desprezar, né? Só para vocês terem ideia, mas eu era o parceiro de dança de minha mãe. Eu era sócio de um clube chamado Tênis Clubes Alagoinhas Tênis Clube. E, de vez em quando, tinha serestas ali, né? Não era todo mês, mas sempre que tinha seresta, eu convidava a minha mãe, a gente ia, eu dançava a noite toda com minha mãe. Dos filhos que minha mãe tem, o único que fazia isso era eu. Eu levava minha mãe para as boates, eu levava minha mãe, pastor Robson, para a gente sentar numa mesa de bar, eu levava minha mãe, sabe? Eu era aquele cara que acompanhava minha mãe para as baladas. E, de repente, esse filho, que ela se via, que estava o tempo todo ali com ela nas serestas, eu passava com o pastor Robson a noite toda dançando com minha mãe na seresta. Eu gostava de uma seresta. E aí as pessoas, eu era bem jovem, né? E as pessoas olhavam assim, olha ali uma coroa com um menino novo, vai, não tem vergonha, mas não fazia ideia quem era. Era mãe e filho dançando a noite toda. A gente bebia, dançava. É claro que tinha seresta que eu ia só para me divertir com a namorada e tal. Mas minha mãe perdeu esse parceiro. E ao perder esse parceiro, a minha mãe disse para mim que a maior vergonha da vida dela foi ter um filho crente. Então foi um negócio assim. Então eu rompi de vez essa questão da adoração de imagens. Pois não, Sábio? Pois é. E continuando também, é muito interessante sua história, né? Quem é a mãe que não gosta, né? Todas as mães querem que seu filho esteja junto com você na sepultura, né? Mas glorificado seja Deus por você ter conhecido a verdade, né? E esperamos que dê tudo certo para a sua família também. O pastor Jair Góes traz também na meditação, Mário e pastor Robson, que Deus é zeloso, a gente pensa assim, Deus é zeloso por nós. Não, o zeloso aqui que a Bíblia, que a meditação traz e que a palavra de Deus traz na sua passagem, é que zeloso pelo seu nome, né? Pelo nome, né? Por zelar por seu nome, ele nos traz esse tratamento. No momento em que as pessoas criam imagens para adoração, ali ele acaba, muitas vezes, tirando a unidade de Deus. Né? Deus é único, no sentido de visão. Quando nós criamos imagens, eu criaria uma imagem de Deus, você teria uma imagem de Deus, e Deus seria diferente para cada um de nós. E é por isso que Deus traz no seu esse conselho, essa ordenança, para que nós não tivéssemos um Deus para cada um. Deixa eu chamar a atenção de uma coisa aqui. Na verdade, sabe, a gente não faz imagem de Deus, né? Ninguém faz imagem de Deus porque ninguém jamais viu a Deus. A imagem geralmente é de outras pessoas, de outras coisas. Então, o chamado da atenção do segundo mandamento é exatamente esse, porque como ninguém jamais viu a Deus, ninguém pode fazer uma imagem de Deus. As pessoas fazem imagem de outras pessoas, de outros seres. Se você vai para o mundo pagão, eles fazem imagem de animais, ou de como eles imaginavam que eram seus deuses, né? Os deuses que eles criaram. Aí são deuses que o homem criou, né? O homem deixou de adorar o Deus que o criou para adorar os deuses que ele que mesmo criou, né? E o que Deus chama a atenção é que ele não aceita ser adorado através de qualquer imagem, principalmente porque ninguém jamais o viu. Então, se você nunca viu a Deus, como é que você vai adorar uma coisa dizendo que é Deus se você não viu Deus?
né? Pastor Robson, eu acho que eu E é entendi o que interessante aqui Salvo quis mais. dizer. Eu acho que Salvo quis dizer assim, eu, por exemplo, eu tenho na mente uma imagem de Deus, né? Eu fico imaginando, mas como o senhor falou, por mais que eu tente imaginar como é o rosto de Deus, eu não tenho como, porque eu nunca vi, ninguém jamais viu, não é? Será Exato. que o rosto de Cristo é esse mesmo que a gente vê ali? Tá? É. Então, eu acho que eu entendi a colocação do sábio nesse Sim, sentido. E eu o senhor entendi, está mas eu estou certo dizendo assim, mesmo. que a gente deve lembrar disso, né? Que, na verdade, as pessoas fazem outras imagens. Imagem de Isso, coisas, exato, de exato. criaturas, né? E Isso, não do Criador, exato, certo? Lembra o exatamente. É seguinte, porque temos, por quando exemplo, Paulo... ali nossos irmãos católicos, eles criam a imagem de Jesus, e ali eles têm a visão de Jesus como sendo aquela imagem, né? E ali o adoram, né? Eu coloquei minha colocação nesse sentido, né? Uhum. Apesar de eles estão adorando ali a Deus, né? Mas eles estão adorando aquela imagem. Aquela imagem. Da, Exatamente, exatamente. Olha, Mário, é uma coisa tão séria a questão da idolatria. Você tem aqui no livro de Isaías, pelo menos uns 2 capítulos que tratam desse assunto. E no Sim, capítulo 44, Isaías chama a atenção para a irracionalidade da idolatria. Não é? E ele cita o caso do ferreiro, o caso do lenhador, e ele diz assim, um homem vai no campo, ele corta uma árvore, está no capítulo 44, dos versos 9 até o verso 20 de Isaías. Ele diz assim, um homem vai no campo, corta uma árvore, aí ele pega essa árvore com metade da madeira, ele cozinha, ele faz lenha, cozinha a sua comida, come, bebe, depois com a outra metade ele esculpe um Deus, se ajoelha diante daquela imagem e diz assim, tu és o meu Deus. Ele diz assim, que loucura, você esquece que com metade daquela madeira você queimou, se aquietou e cozinhou, e com a outra metade você fez um Deus e se ajoelha diante daquele pedaço de madeira e diz que tu és o meu Deus. Então ele diz que isso é uma insanidade. Uma irracionalidade, a idolatria. Você pegar um pedaço de qualquer coisa, seja de madeira, de gesso, de pedra, de seja lá do que for, e se curvar diante desse pedaço de madeira, não é? E dizer que ele é o seu Deus. E ele diz mais, né? Ele diz assim, quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Então ele diz que não vale nada isso, não representa nada, não é? E ele diz assim, e eles mesmos admitem que eles não ouvem, eles não veem, eles não se movem, né? Mas eles adoram estas coisas. Então é uma irracionalidade. Ele fala aqui das procissões, né? Ele fala da irracionalidade dessas coisas. Você pegar uma imagem, colocar em cima de um andor e agora sair em procissão pelas ruas, todo mundo venerando aquela imagem, seguindo aquela imagem, como se fosse Deus. Então, ele diz que é uma irracionalidade. E, de fato, a idolatria é uma loucura, quando você para analisar realmente. Com todo respeito àqueles que fazem essas coisas, mas a Bíblia está dizendo que isto é uma coisa irracional. Né? O profeta Isaías está chamando a atenção disso. Irmão Robson, quer falar aí, Mário? Pois não, Robson. Sábio, muito obrigado, Sábio, pela sua participação, viu? Deus seja louvado, amigo. Robson, bom dia, Robson. Queremos ouvir também a sua participação. Bom dia. É interessante, Mário, que o homem ele foi feito como um adorador, né? Deus nos fez adorador. Nisso aí, Satanás se aproveitou. E hoje nós vemos realmente que o homem deixa de adorar o Criador para adorar criaturas e coisas que ele, na sua imagem, eles criam. Eu fui casado, Mário, muito tempo com uma umbandista, né, 25 anos. O Salmo 115 nos fala que Deus abomina tanto que ele diz, torne-se semelhante a eles, tantos quantos fazem, quantos adoram. Né? Então, tem olhos, não vê, tem boca, não fala, tem braços, mas não apalpam, tem pés e não andam. Torne-se semelhante a eles, quantos fazem e o adoram. Né? E eu vejo hoje, no meu contexto de vida, quando eu olho para trás, foram 25 anos que eu fiquei igual um poste. Não fui para lugar algum, não aprendi nada, né? E hoje eu digo, Senhor, obrigado por me tirar daquele poço de lama. Mas eu saí de lá e ficou um fruto meu, né? Meu filho, que foi criado dentro
daquele contexto errado de vida. E hoje eu tenho a responsabilidade de tentar, com a força de Deus, Espírito Santo, de tirá-lo dali, mostrar a ele a verdade. É difícil, mas não é impossível. E desde a barriga ele foi criado ali, recebendo lá, como dizem ele, as bênçãos, né? E está nesse contexto. Mas, meus irmãos, a coisa é séria, né? Todo aquele, como vai estar gravado no YouTube, né? Eu digo porque eu fui de dentro, eu participei, e todo aquele que pega uma imagem para adorar, com certeza, torna-se semelhante a ela. Então, adoremos o único, o Criador e o mantenedor da vida, para nos tornarmos também semelhantes a Ele. Louvado e exaltado seja esse Deus maravilhoso. Amém, Robson. Muito obrigado, meu querido irmão. Gostei muito da sua camisa, muito bonita essa camisa que você está vestindo aí. Linda. Pastor Robson, essa segunda parte aqui, o último ponto, Pastor Robson. Ô, Mário, antes de passar para esse último ponto, eu queria ler um texto aqui de Isaías 42, verso 8, né, onde ele diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Repete a minha o capítulo, glória, Pastor Robson, por favor. É 42, verso 8. Isaías 42, 8. Isaías 42, 8. Ele diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então, aqui o Senhor chama a atenção, não é? De que ele não dá sua glória para outro e nem a sua honra é dada às imagens de escultura. Então, aqui é bem claro. A questão da idolatria, a idolatria, ela foi muito trabalhada pelos profetas, porque esse foi um grande perigo para o povo de Israel, né? O povo de Israel teve muito problema com a idolatria, então Deus chama muita atenção, e principalmente aqui no livro de Isaías, você tem muita coisa a respeito desse assunto, que é bom que a pessoa investigue, analise para ver como Deus trabalhou essas situações, não é? Então, ele diz também aqui, olha, tem vários textos, Mário, que a gente poderia citar, né? Mas ele diz que quando eles fazem essas súplicas, as imagens de escultura, fazem súplica a um Deus que não pode salvar, né? Alguém que não pode, não anda, não vê, não fala nada. Então você está orando para um pedaço de madeira, um pedaço de pau. E alguns dizem assim: não, mas a gente não adora, né? Alguns dizem: não adora, não. A gente tem a imagem de escultura como se fosse a foto de um parente, de uma pessoa. Não, a gente tem essa imagem. Não é verdade, né? Com todo o respeito aí àqueles que fazem esse tipo de coisa, que dizem essas coisas. Mas não é, porque você não pega a foto de uma pessoa desconhecida, uma pessoa que você nunca viu, que não teve nenhum relacionamento com ela, e bota dentro da sua casa, não é? Pode ser a foto de um artista, mas você conhece, assistiu o filme, né? E você admira, você pode botar lá uma foto de um artista, de um jogador de futebol, de alguma coisa assim, que também se torna ato de adoração. Muitas vezes, não é? A gente não adora só imagem de escultura assim, você pode fazer um ídolo de muita coisa, não é? Aí tem esse outro aspecto da idolatria, Mário, que não é só imagem de escultura. Às vezes você faz o ídolo uma pessoa, né? O marido, a esposa, os filhos, o carro, a casa, as propriedades, o dinheiro, né? A profissão. Então, muitas pessoas fazem ídolos de outras coisas. Então, o chamado à atenção nessa meditação de hoje é exatamente sobre a questão de você colocar alguma outra coisa no lugar de Deus, né? Colocar alguma coisa no lugar de Deus. Então, isso é complicado, né? Essa é uma transferência que Deus não aceita, né, pastor Robson? Exatamente. Então, pastor, e esse último ponto aí, para o qual deseja chamar a sua atenção quanto ao segundo mandamento, ele encontra-se resumido nesse pedido feito por Deus, né? Não as adorarás, nem lhes dará culto, pastor. Conclua para a gente, pastor, essa última frase. Essa frase deixa claro que Deus, você disse já, né, não aceita o ato de transferência, ou seja, de você adorá-lo através de qualquer outra coisa, né, de uma imagem. E eu acho interessante essa frase, não é? Nem lhes darás culto. Aí a pessoa diz: não, mas a gente não adora. Se você dá culto ao santo esse, santo aquele, né, então você está fazendo o quê? Isso é ato de adoração.
né? Se você faz um pedido a outro que não seja o Senhor, porque a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, não é? Cristo Jesus, homem, está lá em Timóteo. Então, não existe outro mediador, outro intercessor. Como é que você vai pedir para algum intermediário, se o único intermediário que intercede por nós diante de Deus é o Senhor Jesus Cristo? Ele é o nosso representante lá no trono celestial, né? Por isso que a Bíblia diz que toda oração deve ser em nome de Jesus, porque ele é o único mediador, o único intercessor entre Deus e os homens. Então, como é que você vai pedir a Maria, a João, a Paulo, a Pedro, a Tomé, a Tadeu, a seja lá quem for? Você vai fazer orações a estes ditos santos, né, que foram homens santos, de fato, santos porque foram separados para Deus, mas não porque tenham alguma preeminência diante dos demais, né? Eram tão pecadores quanto nós, claro que tiveram um papel importante, são pessoas que nós admiramos a sua história, que deram uma contribuição extraordinária para o Evangelho, né? Tiveram um papel importantíssimo na obra de Deus, mas eram homens e mulheres como nós somos, e pecadores também que carecem da intercessão, né? Careciam da intercessão de Cristo para a salvação e serão salvos pela fé que tiveram em Jesus, ok? Mas eles não podem interceder por nós, irmãos, eles não intercedem por nós. O único intercessor a quem devemos recorrer, a quem devemos buscar e que podemos adorar é o Senhor Jesus Cristo. Não é? O Senhor Jesus é o único mediador e a Ele devemos dirigir nossas orações, não é? Dirigir a Deus em nome dEle, dirigimos nossas orações ao Pai em nome de Jesus. E Jesus pode ser adorado porque Ele é Deus, assim como o Pai é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus. Então devemos entender isso, certo? A adoração e o culto que é dele por direito não deve ser transferida para quem não tem direito ou para quem não existe. Não é? Porque não existe outro Deus. Se devemos adorar somente a Deus, olha o que o texto diz: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto, não é? E a Bíblia diz que eu sou o Senhor. Olha o que diz aqui Isaías capítulo 45, verso 5. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Olha, eu sou o Senhor, não é? Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Então, acabou, só tem um Deus. Se devemos adorar somente a Deus, então nós não podemos cultuar imagem, seja lá de quem for, não é? Seja lá de quem for. Não podemos cultuar a imagem. E é interessante que Paulo, lá em Romanos 1, 25, Paulo em Romanos 1, 25 diz que os homens tornaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura ao invés de adorar o Criador, não é? Então, aí está. Deus não aceita essa transferência, adorar outras coisas como se estivesse adorando a Ele. A pergunta que ele faz aqui é: você conseguiu entender a importância do segundo mandamento? Ele fala do verdadeiro culto e da verdadeira adoração, do verdadeiro adorador e do falso adorador, da recompensa do verdadeiro adorador e de suas gerações, e da recompensa do falso adorador e de suas gerações. Então, o tema de hoje é para nos chamar a atenção. E agora eu vou voltar aqui mais o foco, Mário, para nós que não adoramos imagens, né? Claro, nós como cristãos evangélicos, adventistas, né, e as outras denominações religiosas, os crentes, né, os cristãos evangélicos, eles, no geral, não adoram imagens. É verdade? A gente não adora imagem. Entretanto, nós podemos estar adorando outras coisas, como eu falei já anteriormente, né? Você pode estar adorando outras coisas, ou seja, colocando estas coisas no lugar de Deus. Quando você coloca um outro ser humano, seja o seu pai, a sua mãe, o seu filho, seu irmão, o seu namorado, seu marido, sua esposa, seja lá quem for, ocupa o primeiro lugar na sua vida, não é? E não Deus, essa pessoa está se tornando um ídolo para você, não é? Quando você, em detrimento da adoração ao Deus verdadeiro, não é? Você dá mais tempo, mais atenção, dedica mais as coisas para estas pessoas, não é? Então elas estão se tornando o seu Deus. Quando o seu trabalho, não é? O seu curso, ele está ocupando na sua vida um lugar
que deveria, onde Deus deveria estar, ele é o primeiro lugar, essa é a sua primeira busca, então isso está se tornando também um ídolo na sua vida. Não é? O seu time de futebol, o seu artista, não é? O seu personagem, quando essas coisas começam a estar ocupando mais espaço na sua vida do que o Deus verdadeiro, essas coisas estão se tornando um ídolo. E eu quero dizer até mais, Mário, a própria obra de Deus pode se tornar, a própria igreja pode se tornar um ídolo quando ela se torna mais importante do que o Deus que é o dono dessa igreja. Verdade, Entendeu? pastor, é verdade. Então a gente deve ter cuidado, porque a gente pode tornar até a igreja, a obra da igreja, um ídolo na nossa vida. Ela se torna mais importante do que Deus. Tá certo? Olha o que aconteceu com os fariseus no tempo de Jesus. Não é? Eles estavam, em nome de Deus, planejando matar Deus. Não é? Porque eles não planejaram a morte de Jesus. É porque a religião deles se tornou um ídolo. Ela era mais importante do que o Deus dessa religião. Quer dizer, que coisa absurda. E veja como Satanás é sutil e é terrível, não é? Em mudar as coisas. Então veja, irmãos, nós devemos ter cuidado para estar adorando o Deus verdadeiro e não outra coisa. Deus é o primeiro, deve ser o primeiro em nossa vida. Não podemos ter outros deuses diante dele. E é a vontade dele que se manifesta na palavra que devemos obedecer. E ter cuidado para não estar fazendo de outras coisas ídolos em nossa vida. Pastor Robson, me surgiu aqui, veio aqui na minha mente um pensamento e eu vou compartilhar com o senhor e com os meus irmãos aqui da Madrugada com Deus. E o senhor vai, pela graça de Deus, dar uma resposta que vai, com certeza, nos ajudar. Eu estou estudando a Bíblia com uma família que pertence a uma outra denominação, são muito fiéis, são tementes a Deus. É uma coisa muito bonita de ver a forma como eles cultuam, né? E nós entramos nessa questão das imagens. E você sabe que nosso estudo ele é ilustrativo, né? Tem imagens ali e tal. E ele falou para mim, olha aqui, ó, isso aqui para mim é uma imagem. Vocês também estão adorando. Eu disse, não, mas aqui é uma ilustração, não estou aqui me curvando. E aí, pastor Robson, essas imagens, por exemplo, a lição de crianças, infantil, a revista infantil, aquela coisa, vem um monte de imagens dos personagens e tal. Isso é adoração, pastor? Não, vejam, uma coisa é você usar a imagem como ilustração de um livro, de uma orientação, né, no processo didático da educação, porque uma imagem fala mais do que palavras, não é? Então, as imagens elas servem para ilustrar coisas. Inclusive, Deus usou imagens. Se você pegar a construção do templo, você vai ver que havia uma imagem de flores, não é? Havia imagens que foram colocadas no templo, de anjos. Você tem logo na tampa do propiciatório 2 anjos, não é? Na tampa, no propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, tinha o que lá? 2 querubins com as asas abertas, uma estendida tocando de um lado, outra estendida tocando do outro, e as 2 asas se encontrando no meio. Você tinha imagem de anjos que estavam ali no santuário que foi dado a Israel para ser construído lá, né? Você viu que Deus mandou Moisés construir uma serpente lá no deserto, né? E ela ser levantada lá quando aquelas serpentes começaram a atacar o povo no deserto. Deus disse: todo que olhasse para a serpente não morreria. Lembra disso? Então, Deus usa imagens, não é? para ilustrar. Quando o povo atravessou o rio, Deus mandou pegar uma pedra, 12 pedras do leito do rio, e edificar um monumento ali para servir de memorial, para toda vez que eles olhassem para aquelas pedras, iam lembrar o que Deus fez, fazendo o povo atravessar o rio em seco, né? Então, Deus usou imagens para ilustrar. Mas veja, uma coisa é você ter uma fotografia da sua família em casa, num quadro na parede, de pessoas que você ama, para lembrar dessas pessoas, e outra coisa é você se curvar diante desse quadro, fazer orações para esse quadro, para essas pessoas, fazer pedidos, não é? Acender vela, não é? Cultuar, fazer um culto em homenagem a esse quadro, aí é diferente. Então, a imagem ilustrativa é uma coisa. Eu nunca vi, ontem eu dei um estudo sobre os mandamentos. Ontem à noite a gente deu um estudo sobre os mandamentos na casa de uma família. E eu disse, eu nunca vi ninguém pegar a imagem do pai e da mãe, eu nunca vi. Pode ser que alguém faça, mas eu nunca vi. Colocar a imagem do pai e da mãe num quadro e se ajoelhar diante dele e ficar orando, falando com os pais na parede. Eu nunca vi. Pode ser que alguém faça isso, mas eu nunca vi, né? E nós que usamos essas imagens ilustrativas, tanto eu até, uma vez, Mário,
num congresso que nós tivemos, tinha uma imagem enorme, né, de Jesus, assim, com o mundo na frente dele, e aquela imagem que tem Jesus com os braços abertos e o globo na frente, com muita gente. Na Você deve verdade, ter era visto um essa imagem. painel, né? Um painel ali Um painel, ilustrativo. e esse painel enorme lá. E teve alguns irmãos que questionaram o painel. Eu digo, mas irmão, bote na sua cabeça, esse painel, assim que terminar aqui o congresso, nós vamos pegar esse painel de papel e vamos amassar e jogar fora no lixo. Você já viu alguém adorar uma imagem e depois pegar a imagem e jogar no lixo? Né? Então, se nós estivéssemos adorando, nós não faríamos isso, nós íamos colocar isso num lugar de destaque para sempre ficar olhando e fazendo essas orações lá. Não, isso aqui é só uma ilustração no tema do nosso congresso. Era um congresso missionário. Então, quer dizer, a gente, depois que terminou aquele papel, enrolou aquilo ali e foi jogado fora. Aquilo não se usou mais. Né? Então, é diferente de você usar a imagem como ilustração e a imagem para adoração. Interessante, pastor Robson, que em relação à serpente, o próprio Cristo, né, assim como a serpente foi levantada no deserto, tinha um propósito ali. O que é que o Senhor fez? Mandou Moisés fazer com a serpente depois. O povo começou a cultuar a serpente, então Deus mandou quebrar. Exatamente. É uma mostra bem clara de que Deus não aceita ser substituído. Né? Exato. E eu usei essa ilustração que o senhor acabou de falar para essa família. E, graças a Deus, eles entenderam. Né? O Espírito Amém. Santo conduziu a mente dele de tal maneira que todos que estavam ali na sala, eles foram bem sinceros. Realmente faz sentido, irmão Mário. Eu falei, olha, o que é que Deus fez aqui com a serpente? Ó, o povo começou a adorar a imagem de serpente e o Senhor mandou Moisés quebrar a imagem. Então, essa é uma justificativa que Deus não vai aceitar. Se vocês estão fazendo isso para mim hoje, comece a pensar de forma diferente, porque Deus não vai aceitar esse tipo de adoração. Uma outra coisa, pastor Robson, que me chamou a atenção, e por isso que eu acredito muito, meu irmão, pastor Robson, da sinceridade das pessoas. Depois que eu conversei com a minha mãe sobre essa questão das imagens, nós levamos, pastor Robson, quase umas 3 horas conversando, eu e minha mãe. E nós usamos a Bíblia dela. Ela disse que não acredita na Bíblia dos crentes. Eu usei a Bíblia dela. Sabe o que ela fez, pastor Robson? Minha mãe tirou todas as imagens dentro de casa. Não ficou nenhuma. O pessoal ficou assustado, porque na entrada de casa tinha uma imagem, não tem mais, de Nossa Senhora de Fátima. Não estou aqui desfazendo dos meus irmãos, entenda. Estou usando um exemplo de minha mãe. Então, uma pessoa extremamente fiel, sincera naquilo que ela acredita, mas quando ela teve discernimento que aquilo não era útil, ela tirou tudo de dentro de casa, mas continua cultuando na igreja. Então, está incompleta. Então, esse é um processo, pastor Robson e demais irmãos, que ninguém vai mudar da noite para o dia. Uma vida inteira, pastor, fazendo isso. Você acha que agora minha mãe vai dizer assim, não, Maria, você está certa. Ela tirou as imagens dentro de casa, tirou tudo, não ficou nada. Eu fiquei muito feliz com isso. Mas ela continua cultuando ainda no tempo. Como é que ela pensa, a reação dela, só Deus é quem sabe. O que aconteceu comigo, eu acredito que deve estar acontecendo com ela também. Toda vez que ela vai lá, que ela se curva, o Espírito Santo lembra para ela, olha, não está certo, eu tenho certeza que está acontecendo. Então, no momento certo, aquilo que eu não posso fazer, Deus vai fazer. Pastor Robson, conclua aí para a gente, pastor. Muito bem, então o pastor Jair Góes, ele conclui aqui a meditação de hoje, sugerindo que nós oremos a Deus, não é? Que nos dê o Espírito Santo para que nós possamos obedecer, né, ao segundo mandamento e não colocar nada diante do nosso Deus, seja uma imagem de escultura, seja uma pessoa, seja uma coisa, uma profissão, um trabalho, nem a própria igreja, né? Que possamos adorar tão somente, cultuar tão somente ao nosso Deus. E eu lembro aqui, Mário, que até os anjos se recusaram a ser adorados, né, Mário? Os anjos, quando eles apareciam para os profetas, para os discípulos, que eles se curvavam para adorar, João mesmo, né? Lá em Apocalipse, ele diz que quando ele viu o anjo, ele se curvou para adorar. O anjo disse, não, não faça isso. Não é? Eu sou conservo teu e teus irmãos, adore a Deus. Então, veja, nem os anjos aceitaram. E os anjos nunca pecaram, né? Quer dizer, os anjos permanecem fiéis a Deus, nunca pecaram, são seres santos, puros, né? E eles não aceitaram ser adorados, não aceitaram que as pessoas se curvassem diante deles, né? Então, nós devemos orar a Deus para que Ele nos ajude a sermos fiéis também em adorar somente ao nosso Deus. E o nosso apelo nesta manhã é que eu e você possamos adorar somente a Deus.
não é? Somente ao Deus Criador. O Criador é digno de ser adorado. O Redentor, o Mantenedor. E só ele, só existe ele. Ele é o único. Tá certo? Embora sejam 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas o único que deve ser adorado é Deus. Nada mais, ninguém mais. O único que deve receber o nosso culto, né? O nosso louvor, é o Deus eterno, o Deus Criador, o Deus Redentor, Deus Mantenedor. E qualquer outra criatura, nenhuma delas é digna de receber, né? Quando nós fazemos isso, estamos substituindo Deus por aquilo, o Criador pela criatura. E isso está contrário àquilo que é a orientação da palavra de Deus. Então, que eu e você possamos realmente adorar somente ao nosso Deus Criador. Amém, pastor. Louvado seja Deus por isso. Que o Espírito Santo, queridos, nos conduza, nos ajude a obedecer esse segundo mandamento. E se há entre nós, queridos, algum tipo de coisa tentando substituir o lugar de Deus, tomar o lugar de Deus, que caia por terra. Que todos Amém. nós possamos tão somente, como o pastor Robson acabou de falar, tão somente prestar culto ao Deus verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do nosso grande Deus. Ô, Mário, Pois não, pastor. antes de encerrarmos aqui, Mário, só cabe aqui um conselho, uma orientação, né? Nós devemos respeitar aqueles que pensam diferente de nós, aqueles que ainda não têm a compreensão que nós temos das Escrituras, não é? E ter cuidado para não querer impor a outros aquilo que a gente aprendeu, né? Tem muita gente, como você falou, tem muita gente que está adorando imagens, acreditando que com isso está servindo a Deus. Ele é sincero na sua adoração, no seu culto, entendeu? Mas ele ainda não teve a compreensão que nós temos da Escritura, ou às vezes não teve ainda o acesso, ainda não estudou na Escritura para ver o que Deus fala. Então nós devemos respeitar, tá certo? Respeitar as pessoas. E outra coisa, tem alguns cristãos que quando chega na casa de pessoas que têm mais cultura, ele já quer fazer uma limpeza, quer arrancar tudo, jogar fora e agride as pessoas, né, através disso. Então, nós devemos respeitar, irmãos. Essa atitude tem que ser uma atitude da pessoa, quando ela chega a essa compreensão, ela vai tomar a iniciativa de remover, como sua mãe fez, e como tantos outros têm feito, né, de remover as imagens que tem em sua casa. Minha mãe também, que era católica, nós somos de origem católica, lá também minha mãe já tinha essas coisas, mas quando ela teve essa compreensão também acabou com isso, né? Então, nós devemos respeitar as pessoas, amar as pessoas como elas são, e se tivermos a oportunidade de levar para elas o conhecimento que nós temos, que compartilhemos esse conhecimento. Lembrando que alguns vão ter o conhecimento e mesmo assim vão continuar insistindo naquilo que eles querem. É um direito que eles têm. Deus deu-nos liberdade para escolher, né? Agora, quem vai resolver o que vai acontecer com ele é Deus. Deus é quem julga todas as coisas, nós não. Nós estamos aqui para testemunhar de Jesus e falar a verdade para as pessoas, né? Amém, pastor Robson. Então, queridos, vamos manter o nosso respeito em relação a isso. Não cabe a mim, a você, avaliar ninguém. Eles aprenderam assim, deve ser respeitado, mesmo porque as leis do nosso país não nos permitem fazer esse tipo de coisa. Recentemente, nós vimos aqui na televisão, né, um grupo de evangélicos, não vou citar o nome da igreja, que chegaram na frente de um terreiro e fizeram aquele estardalhaço. Aquilo ali é uma falta de respeito, queridos. E as pessoas, quando veem esse tipo de coisas, elas generalizam, elas pensam que todas as igrejas são iguais, e não são. Eles erraram e erraram muito feio. Cada um tem o seu direito de cultuar do seu jeito, da forma que aprendeu. Então, você aprendeu a forma certa, deixe Deus conduzir aqueles também que, no momento certo, eles também terão a sua oportunidade de conhecer o que é correto diante de Deus. Vamos louvar o Senhor cantando o nosso hino final e que nós possamos, pela graça de Deus, permanecer fiéis até que Jesus venha para nos buscar. Vamos louvar o Senhor. Amém. Pensar no que passou ou deu errado, aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus,
ser. Amém, queridos, que possamos, pela graça de Deus, nos manter fiéis, inteiramente fiéis em todos os sentidos da nossa vida. Queridos, chegamos ao final de mais uma madrugada com Deus. Hoje estudamos aqui, debatemos sobre o segundo mandamento da lei de Deus, e pela graça de Deus, queridos, que Ele nos mantenha fiel a esses princípios, que o Espírito Santo nos ajude a nos manter inteiramente fiéis ao nosso Deus. Lembre-se, queridos, lembre-se sempre disso, eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. Chegamos ao final, eu quero desejar a todos vocês uma ótima semana, que a graça do nosso Deus, a misericórdia, a bondade do nosso Deus esteja sempre à disposição de cada um de nós e alcance a minha, a sua vida e a nossa família. Pastor Robson, nos apresente a Deus, então, fechando a nossa madrugada de hoje, pastor. Vamos orar. Louvores, glórias, honras sejam dadas ao Senhor, nosso Deus, Criador, Redentor, Mantenedor, o único Deus verdadeiro, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém. Nesta madrugada, nós aprendemos aqui, Senhor, que a nenhum outro devemos adorar, a nenhum outro devemos cultuar, somente ao Senhor. E oramos para que o Senhor nos ajude, para que não façamos de nada que esteja ao nosso redor, nada que seja diferente do Senhor, façamos disso um ídolo, façamos disso um outro Deus, porque só existe um Deus verdadeiro. Nós oramos para que o Senhor nos dê poder do Espírito Santo, para continuar sendo fiéis ao Senhor e adorando somente a Ti, cumprindo então esse mandamento, para não fazermos imagem de escultura e não adorarmos a qualquer outro que não ao Senhor. Nós entendemos, Senhor, que há muitas pessoas sinceras, muitos filhos teus, sinceros em sua fé, que ainda estão cultuando ao Senhor através de imagem de escultura, porque talvez não tenham tido o conhecimento necessário, a iluminação necessária para compreender que o Senhor não aceita essa transferência. E nós oramos para que o Senhor, através do Espírito Santo, fale ao coração destas pessoas e que elas possam perceber, ó Deus, o engano em que estão enredadas e possam, assim, deixar de lado aquilo que não te agrada e procurar fazer a tua vontade, adorando somente ao Senhor. O Deus que nós não vimos ainda, o Deus invisível, o Deus real. Não é? Pai querido, ajuda-nos também a ter sabedoria ao lidarmos com estas pessoas. Coloque amor em nosso coração, que possamos respeitar aqueles que pensam diferente de nós. E quando tivermos a oportunidade, que possamos levar a eles o conhecimento da tua palavra, da tua lei, para que eles, então, tendo esse conhecimento, possam tomar a sua decisão. Fica conosco, meu Deus, abençoe-nos neste dia e que nós possamos estar constantemente adorando e bendizendo o teu nome, louvando e exaltando o Senhor, e assim vivamos em constante adoração, porque o Senhor nos criou para sermos adoradores, adoradores do Deus verdadeiro, o único Deus que existe. Fica conosco, meu Deus, acompanhe-nos neste dia, nos dá a tua bênção, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Robson, muito obrigado a todos vocês, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos. Uma ótima semana, a gente se vê amanhã, às 4 horas da manhã, para darmos continuidade à nossa busca pela chuva serôdia, pela promessa do Espírito Santo. Um ótimo dia para vocês, Deus abençoe, a gente se vê amanhã, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Amém, amém.